Olá, Fernanda. Só um instantinho. Você pode nos encontrar, né, no Instagram e no YouTube pelo usuário @eloscriativosUENG, né? Então fazem parte desse projeto a Camila Albuquerque, o Cadu Chaves, a Lara Viriato e a Maria Fernanda Amâncio, né, como bolsistas de extensão voluntárias. O nosso projeto, né, então ele inclui 4 lives que estão acontecendo agora em 2025. A primeira aconteceu dia 1º de novembro com a gerente de projetos da Meta, Paula Rego, e está disponível aqui no canal para quem quiser ver. Hoje, o nosso encontro é com a Juliana Moreira, estrategista criativa e redatora publicitária. Né? Hoje ela trabalha no TikTok, dando suporte criativo para marcas e agências que anunciam na plataforma. Em seus 14 anos de carreira, ela já trabalhou com o Nubank e nas agências África e W3 House, atendendo contas como Ambev, Petrobras e Mondelez. Também já foi mochileira, camareira, vendedora de loja e recepcionista de pizzaria. Ela é formada em comunicação social, publicidade e propaganda pela URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela encontrou sua paixão na cultura da internet, e ela é muito cronicamente online, né? Ela já viajou só para conhecer um meme pessoalmente, sobre o que ela nos fala depois. No dia 6 de dezembro, a gente tem a nossa última live do projeto, né, onde a gente tem um encontro com a Larissa Mancilla, que é uma especialista em terapia cognitivo-comportamental, com foco em transtornos de ansiedade, e também com os sócios proprietários da Converso Comunicação, uma agência que fica em Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. Né, a Aline Monteiro e o Leonardo Romse. Né? E com essas 3 pessoas, então, a gente vai ter uma mesa de debate sobre saúde e trabalho na publicidade. Agora a gente começa, né, o nosso encontro com uma fala inicial da Juliana, mas enviem as suas perguntas em qualquer momento pelo chat. Né? A Juliana, então, agora começa falando e depois a gente entra com as perguntas e ao longo dessa chamada também a gente vai disponibilizar um QR Code onde vocês podem registrar a presença de vocês para obter o certificado de extensão. Então, muito obrigada por ter aceitado falar com a gente, Juliana, e agora eu passo a fala para ti. Oi, gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite, estou super animada de estar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela, então, para a gente começar o nosso papo. Espero que vocês estejam vendo. Se não estiverem, por favor, me falem, porque eu não estou vendo mais vocês. Mas, bom, nossa, eu estou um pouco nervosa, vamos lá. Por que eu coloquei esse nome, né, para o nosso papo? Nem tudo é sobre trabalho, mas se quiser pode. Isso vai permear tudo que eu vou trazer aqui hoje, que é um grande apanhado tanto do histórico da minha carreira, sobre as coisas que eu aprendi e também, principalmente, sobre as coisas que eu aprendi, que eu levo para fora do trabalho e que eu também posso trazer para dentro do trabalho, né? E é por isso que eu gosto muito de falar sobre o que está no meu currículo, né, que foi tudo isso que a Kelly já apresentou, de ter 14 anos de carreira, de trabalhar no TikTok, de ser redatora publicitária, formada pela URGS. Só que tem muita coisa que esse currículo principal, entre aspas, não mostra, né, que é esse lado onde eu já consegui trabalhar de mochileira, de camareira, de atendente de pizzaria, vendedora de loja, astróloga, aprendi a jogar tarô. Além de tudo isso, eu sou rata de internet, já tive banda, gosto muito de trabalhar com música, que são coisas que teoricamente não tem nada a ver com publicidade, mas que também podem ter tudo a ver com publicidade, né? E eu acho que eu tô aqui principalmente para falar sobre o que o LinkedIn não mostra, né? O lado do nosso currículo que a gente não fica exibindo tanto por aí, mas que faz toda a diferença na nossa formação tanto como pessoas, mas também como profissionais, né? Quando a gente pensa na formação profissional de uma pessoa, existem muitas coisas que a gente pode fazer, do tipo intercâmbio, fazer curso, que são coisas que o dinheiro compra, assim. Mas tem muita coisa que vai além do que o dinheiro compra e que a gente pode alcançar mesmo sem ter esse dinheiro, né? Tipo, nem todo mundo consegue pagar uma viagem, pagar um curso. Então, de que forma que a gente pode se tornar profissionais interessantes, criativos interessantes,
através das coisas que a gente vive e que são coisas que são extremamente importantes para a gente na vida, assim. Então, eu vim falar principalmente sobre essas coisas. Então, a partir daqui tem algumas dicas, algumas lições que eu aprendi nesses anos, quase 15 anos de carreira, que eu queria compartilhar com vocês. Começando com a primeira, que é assumir as suas paixões, não importa quais elas sejam. E eu acho que eu falo isso principalmente de uma perspectiva de uma pessoa que vem da criação, né? Não sei quantas pessoas estão assistindo aqui que têm interesse em trabalhar na área da criação, mas uma coisa que a gente sempre escuta para se desenvolver como profissional de criação é ter referência, né? Estudar bastante né? O que já foi feito de publicidade, entender o que já foi criado para a gente criar repertório, né? Mas além disso, eu acho que é muito importante a gente ir percebendo as coisas que a gente gosta de fazer fora da publicidade, né? Por mais simples, entre aspas, que elas possam parecer. Eu, por exemplo, desde pequena, eu gosto muito dessa imagem, porque ela é muito eu, assim. Desde quando eu era mais nova, eu sabia que eu queria passar muito tempo no computador. Eu era uma criança que vivia jogando The Sims no computador de casa, ficava na internet montando look para bonequinha. Então, eu, desde pequena, sempre fui muito, muito ligada para cultura de internet e tecnologia no geral, assim. E por muito tempo eu achei que isso fosse apenas um hobby, né? Até que em um momento isso acabou me levando para uma oportunidade que acabou mudando toda a minha carreira, né? Ser cronicamente online acabou definindo todos os rumos, assim, de profissionais, porque na época que o X ainda era Twitter e a gente tinha, sei lá, 140 caracteres para escrever posts lá, teve um momento em que a agência, a W3 House, fez um concurso para definir o próximo assistente de redação. Eles queriam contratar um estagiário de redação e eles resolveram fazer isso pelo Twitter. E era uma época em que eu usava muito o Twitter, antes de ser uma pessoa cronicamente online e que passava o tempo inteiro no computador, ficava lá o tempo inteiro. E foi aí que eu descobri que tinha este concurso, esse grande concurso. Eu estava, sei lá, no terceiro semestre da faculdade. E a pergunta era simples: por que tu merece ser assistente de redação na W3 House? E foi aí, a partir de observação, que eu consegui fazer minha resposta, na real, porque eu fui vendo as respostas que as outras pessoas estavam dando, e as pessoas estavam pegando muito o slogan, né, da agência da época, né? Somos uma união de pessoas para fazer o que ainda não existe. Todo mundo ficava falando, mas porque eu estou pronta para fazer o que não existe, estou pronta para fazer o que não existe. E eu lembro que faltava 15 minutos para acabar o prazo, e eu pensei, eu preciso mandar alguma coisa para dizer que eu mandei. E eu resolvi dar uma lacrada, assim. Falar, posso mostrar que redação criativa é mais do que adaptar o slogan da agência no Twitter. Foi o suficiente para eu conseguir a vaga. E foi assim que eu comecei sendo assistente de redação, né? Eu queria muito ser redatora desde o início da faculdade. E foi ali que eu comecei a aprender sobre redação, sobre publicidade, sobre carreira. Eu fiquei 3 anos nessa agência. Comecei como assistente de redação, passei por time de conteúdo. E foi a partir daí, as pessoas que eu conheci ali, né, foram... Muita gente que eu conheci ali está presente na minha vida até hoje, por exemplo. Foi importante para definir rumos da minha carreira até hoje. Então, é isso, ser cronicamente online foi uma coisa que acabou definindo muito minha carreira, né, teve uma oportunidade que caiu no momento em que eu estava fazendo o que eu gostava, assim. E a partir daí, né, uma coisa acabou levando a outra, depois eu vou falar um pouquinho sobre as experiências nas outras empresas, mas uma coisa acabou levando a outra. Então, eu sempre gosto de falar que foi um tweet que basicamente definiu minha carreira,
ser cronicamente acabou definindo a minha carreira. E é legal a gente pensar que as nossas paixões, por mais simples que elas possam parecer, ou por mais por menos sentido que elas façam, ou que elas tenham com a carreira que a gente queira seguir, é legal a gente pensar que isso é o que nos define como profissionais, né? Quando a gente consegue focar em uma coisa específica que nos traga paixão, que nos traga essa motivação, a gente consegue trazer isso para a nossa carreira de alguma maneira. Jubi, não sei qual é a minha paixão, não encontrei ela ainda, tá tudo bem, acho que ainda existe tempo para isso, mas acho que a dica que eu posso dar nesse caso é se apaixonar pela busca. Eu acho que a gente hoje tem acesso a uma infinidade de assuntos, de tópicos, de coisas diferentes que a gente pode aprender, né? Então, principalmente falando sobre trabalhar com criatividade. Trabalhar com criatividade exige que a gente tenha repertório de muita coisa. Então, repertório, digo assim, sabe um pouquinho de tudo, né? Para a gente encontrar informação para de onde tirar nossas ideias. Então, aproveitar isso também para buscar coisas que a gente se apaixona, né? E se a gente perceber que está gostando, né, de um assunto específico, se aprofunda nele, né? É legal saber um pouco de cada coisa, mas é mais legal ainda saber um pouco de cada coisa e saber muito sobre uma coisa específica, né? Você ser especialista numa coisa específica. Então, por muito tempo, por exemplo, eu fui conhecida por ser uma pessoa muito de meme, de rata de internet e tal, mas não só isso, né? Eu comecei a estudar astrologia por um tempo, porque foi uma dessas coisas que eu comecei a estudar por curiosidade. Quando eu vi, eu estava, assim, afundada em livros e blogs e coisas sobre o assunto. Quando eu vi, eu estava fazendo curso. Quando eu vi, eu estava lendo o mapa astral das pessoas. Isso foi importantíssimo para mim também em alguns momentos da minha carreira. Teve momentos em que eu tive ideias que eram voltadas para isso, né? Teve muitos momentos em que eu parei de trabalhar com publicidade e a astrologia me ajudou muito, né, nesse período. Então, é legal a gente pensar em como as nossas paixões também podem ser trazidas para o nosso dia a dia de trabalho, como a gente pode também usar elas a nosso favor profissionalmente. Bom, próxima dica. Eu tô falando meio rápido, qualquer coisa, se tiverem perguntas, vão me falando. Próxima dica. Seja legal, seja cara de pau. As duas coisas não competem entre si. A gente pode ser legal e ser cara de pau ao mesmo tempo. Por que eu tô falando isso? Porque o mercado da publicidade, existe muito essa percepção de que para conseguir vagas legais a gente tem que ter indicação, né? Só que antes de tudo, é legal a gente pensar que indicação nenhuma rola se as pessoas não têm motivo para serem indicadas, né? Então, eu trouxe essa frase que ela é até bem clichêzona, assim. Eu e a Kelly, que somos millennials, a gente já deve ter visto essa frase com mais frequência, assim, de trabalhar duro e ser legal com as pessoas. Essa é uma frase que eu acho meio batida, mas ao mesmo tempo que ela é batida, ela é muito verdade. Porque existe sim o momento em que existe a parte que a gente precisa trabalhar muito e dar o máximo de nós e se qualificar como profissionais, mas isso de nada adianta se a gente não for legal com as pessoas, se a gente não for agradável, se a gente não tiver uma qualidade, como é que é o nome? Qualidade comportamental mesmo, né? Então, respondendo a pergunta se só se chega em vagas legais via indicação, a resposta é não. Né? Existem oportunidades em que a gente pode conseguir trabalhos nessas empresas via LinkedIn, via processo seletivo.
né? No TikTok existe muito processo seletivo no LinkedIn, no Nubank também. E eu, contando um pouquinho sobre como eu cheguei em São Paulo, que foi através da Agência África, não foi por indicação, mas ao mesmo tempo não foi por indicação. Vou contar para vocês, explicar um pouco como foi esse processo. A Agência África, né, que é uma agência que é uma das maiores agências do país, está em São Paulo, né? Teve uma época, lá em 2015, em que eles fizeram essa série de eventos chamada Safari, em que eles passaram por várias capitais brasileiras para conhecer talentos publicitários, talentos da criação de outras regiões do país, para não ficar concentrado no eixo Rio-São Paulo. Eu lembro que teve edição em Belo Horizonte, teve edição em Salvador e teve edição em Porto Alegre. Na edição em Porto Alegre, eu me inscrevi, né, para participar, preparei meu portfólio que eu tinha até o momento, e eu fui lá mostrar meu portfólio para um dos diretores de criação que tinha lá. A gente trocou uma ideia, ele gostou do meu portfólio e ficou por isso, né? Isso aconteceu em maio de 2015. Na época, eu conhecia um amigo que trabalhava na África, porque ele trabalhou comigo anteriormente e ele foi morar em São Paulo e estava trabalhando na África. Ele foi uma pessoa com quem eu trabalhei e com quem a gente tinha uma relação muito boa. E ele foi uma pessoa que, em determinado momento, meses depois que o Safari aconteceu, eu fui para São Paulo a passeio. E eu avisei esse meu amigo que eu estava lá, mas eu avisei ele por, tipo, vamos nos ver. Não foi nem pensando em nada, nenhum interesse profissional por trás. Mas aí ele falou, olha, eu vou avisar aquele diretor de criação com quem você falou que você está aqui. Ele avisou o diretor de criação me chamou para fazer uma outra entrevista lá na agência, fiz a entrevista de novo, saí de lá no dia seguinte contratada, e eu tinha, 10 dias para ir de Malicuia para São Paulo, sair de Porto Alegre para São Paulo, começar a trabalhar lá. Então, por isso que eu falo que foi por indicação, mas ao mesmo tempo não foi por indicação, porque eu primeiro tive esse contato com o diretor de criação através desse evento que a agência fez, né? Então, como que... E eu vi agora eu não lembro qual foi a agência, tá? Mas eu vi que tem uma agência agora grande também, que ia fazer um evento bem parecido, de algumas cidades, algumas capitais brasileiras, para indicar, para procurar talentos publicitários também. Então, qual que é a questão aqui? A gente tem a questão do nosso mérito, né? Que é importante a gente ter o nosso mérito, mas é legal quando as pessoas também lembram da gente e querem ter a gente trabalhando com elas, né? E para isso, por isso que eu falo que é legal a gente ser legal e ser cara de pau, né? Primeira coisa, as pessoas lembram de quem é legal com elas. Não adianta nada eu ter um portfólio incrível, ter prêmio, ter curso, o que for. Se eu for uma pessoa que reclama de tudo, se eu for uma pessoa que estou sempre bufando quando acontece algum imprevisto no trabalho, se eu sou arrogante com as pessoas, eu falo isso e parece meio óbvio, mas não é óbvio, gente. Tem muita gente que faz isso com muita frequência, inclusive. Então, as pessoas lembram de quem é legal com elas e as pessoas indicam quem é legal com elas, né? Eu não vou indicar para trabalhar comigo uma pessoa que eu não acho que é legal, que eu não quero estar convivendo. Eu não vou indicar uma pessoa que é difícil de lidar, né? Então, é legal a gente pensar nisso, assim, quando a gente começa a nossa carreira, pensar sempre em demonstrar interesse pelo que a gente está fazendo, em demonstrar dedicação, né, comprometimento, ser ponta firme, né? Ser ponta firme significa ser comprometido. Tipo, eu falei que eu ia entregar um negócio em tal horário, eu vou me esforçar para entregar em tal horário. E se eu não conseguir entregar em tal horário, eu vou avisar com uma certa antecedência, olha, não deu certo, não vou conseguir.
né? Porque isso também indica uma responsabilidade, né? Um comprometimento, uma consideração pela pessoa com quem você combinou o prazo. Então, esses detalhes fazem, né, mostram que você é uma pessoa que é legal de trabalhar, que é uma pessoa que é digna de confiança, e isso faz com que as pessoas queiram que você esteja por perto delas, né? E ser cara de pau, deixa eu ver. Pronto. Aqui, para ser cara de pau, quando eu falo de ser cara de pau, eu falo principalmente para as pessoas que têm interesse em entrar no eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Quero entrar numa agência uma agência de São Paulo, uma agência grande, enfim. Mas às vezes parece que existe uma barreira, né, para conseguir entrar. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que existem muitas pessoas que estão fora desse eixo, né, inclusive eu diria que a maioria, assim, eu conheço muita gente de fora de São Paulo que trabalha lá. Um dos redatores que eu mais admiro, assim, que eu conheci, ele é do interior de Minas. Tem pessoas, assim, incríveis que a gente conhece que tem várias vivências diferentes, assim. Mas, vamos lá. Se eu quiser entrar no eixo, quero trabalhar em São Paulo, trabalhar no Rio, e eu não tenho um evento tipo esse da África para conseguir mostrar meu trabalho, o que eu posso fazer? Primeira coisa, procura ajuda de quem você já conhece. Tem alguém que você conhece que já mora lá, que já trabalha numa agência lá? Manda uma mensagem, pergunta como é que eu posso fazer, como é que você fez, tem alguém com quem eu possa falar, tem alguma vaga que você possa me indicar, né? Pede essa ajuda para a pessoa, pede para essa pessoa te apadrinhar mesmo, assim, às vezes pode parecer que a gente está incomodando, mas essa pessoa sabe, né? Se essa pessoa sabe como é difícil entrar. Então, por mais incômodo que possa parecer, essa pessoa vai entender sua dor. E se ela for legal, ela vai te ajudar. Segunda coisa, entrar em contato com profissionais que você admira, né? Quando a gente vai pesquisar sobre publicidade, sobre criatividade, a gente sempre vê peças publicitárias que a gente gosta, campanhas que a gente admira, e a gente sempre vai olhar a ficha técnica e ver, olha, qual que é o profissional que está aqui, né? Stalkeia essas pessoas no LinkedIn, stalkeia o portfólio dessas pessoas, né? Procura o contato delas e manda e-mail, manda LinkedIn, manda mensagem e fala, cara, eu tô começando, queria entender como que eu posso começar, o que eu posso te mandar, se eu posso te mandar alguma coisa, ou se você tem contato de alguém que eu possa mandar alguma coisa. Vai criando esse laço com essas pessoas, porque várias delas não vão responder, mas muitas vão responder também. Né? Então, é realmente assim, botar a cara a tapa, né? E ir atrás desses profissionais. Terceira coisa, preparar um mini portfólio, né? Jubi, eu não tive experiência com criação, não consegui criar um portfólio, não consegui criar peças. Faz fantasma, né? Da mesma forma que a gente faz na faculdade, faz fantasma. Inventa exercício, inventa briefing e vai fazendo. Uma dica que eu posso dar, acho que principalmente para quem quer entrar na redação. Pega anúncios famosos de publicidade, de marcas famosas, enfim. Usa a IA a teu favor, né? Tira os títulos originais e começa a exercitar outros títulos, por exemplo. É um jeito de conseguir, né, exercitar a redação, exercitar título, poder criar portfólio e conseguir dica dessas pessoas. E por último, insista. Né? Nem sempre vai ser fácil, nem sempre vão te responder logo de cara, nem sempre as pessoas vão te ajudar com a rapidez que você gostaria, mas insista. Tá? A maioria das pessoas que eu conheço que não é de São Paulo, que trabalha em São Paulo, foi assim, foi na raça, foi na cara e na coragem, e foi com muita insistência. Então, por isso, seja um cara de pau. Bom, próxima dica. Aprender a dizer não. Né? Quando eu falo da gente ser legal, muito envolve não reclamar, né? Não sair bufando ou parecendo que não está disposto a fazer nada, mas tudo tem um limite também, né? Não significa que a gente
deve dizer sim para tudo. Teve um momento na minha carreira em que eu aprendi a consequência de dizer sim para tudo, né? É legal a gente pensar que, no fim das contas, a gente está falando de publicidade. A gente não está falando de uma cirurgia, a gente não está falando de uma crise geopolítica, né? O mundo, se a campanha subir às 13 horas e o mundo, se a campanha não subir às 13 horas, vai continuar igual. Né? Então, é legal a gente ter esse pensamento de que não é o fim do mundo se às vezes as coisas não acontecem da maneira como deveriam acontecer. Mas aí, vou agora contando um pouquinho uma história triste. Quando eu trabalhava numa agência, tinha uma época que eu estava trabalhando muito, né? E trabalhando muito, muito, muito mesmo. Que era, assim, prazos muito curtos, ajustes, pediam ajustes da campanha inteira de um dia para o outro. E isso aconteceu com tanta frequência e eu entrei tanto nesse ciclo e, né, agindo como se fosse normal ou até com medo mesmo, tipo, de que se eu dissesse não, iam me demitir, ou, né, ia ficar sem emprego e eu dependia muito daquele emprego, eu não contava com a ajuda de ninguém, enfim. Então eu acabava dizendo sim para tudo, então acontecia coisas quando começou a fazer efeitos na minha saúde, né? Essa primeira foto é uma foto de eu saindo da agência às 7 da manhã, depois de ter virado à noite. E eu lembro que eu passei... Eram meses que eu estava tendo crise de ansiedade todo dia, de pensar em ir para o trabalho, que realmente estava um ritmo muito, muito pesado, assim. Exatamente uma semana depois dessa foto, eu fui internada. E eu fui internada com 1000 sintomas, sem entender o que estava acontecendo, até que eu descobri que eu tinha adquirido uma doença autoimune que ela acontece, um dos motivos para ela surgir é o estresse, né? Então, basicamente, trabalhar em agência me adoeceu. Hoje está controlado, mas enfim, né? Não é uma consequência que eu não desejo para ninguém, assim. Enfim, eu gosto de trazer esse fato para lembrar que nem sempre o mercado publicitário vai ser, nem sempre não, o mercado publicitário ele não vai ser doce com a gente, né? Principalmente com a gente vindo de fora, assim, né? Então, eu não tinha nenhuma família em São Paulo, não tinha ninguém por perto, morava sozinha, tendo que lidar com tudo isso, então o trabalho era a única coisa que eu tinha para me segurar ali, né? Então, rolava esse medo de dizer não, mas isso acabou afetando minha saúde. E eu acho que hoje, 8 anos depois, eu acho, 8, acredito que o cenário tenha mudado um pouco, né? A questão de saúde mental está muito mais forte, né? As pessoas estão muito mais preocupadas com isso. Acho que a geração Z, inclusive, está conseguindo dizer muito mais não, mas é legal a gente trazer esses exemplos, né, de coisas que já aconteceram para relembrar, para não repetir, né? E o que eu fiz, né, a partir desse fato, desse diagnóstico? Eu percebi que eu não podia mais negligenciar minha saúde. Eu entrei em crise com trabalho de publicidade no geral e eu resolvi largar tudo, pedir demissão e pensei o seguinte: eu tenho expertise em social media, tenho expertise em publicidade, eu posso usar isso a meu favor, não necessariamente em São Paulo, não necessariamente no Brasil. E aí o que eu fiz? Eu juntei os R$ 2 que eu tinha na minha conta e eu resolvi fazer um mochilão que tinha ideia inicial de durar 3 meses e acabou durando quase um ano. Eu fui com dinheiro suficiente para comprar equipamento de acampamento e comprar equipamento de foto. E o resto eu fui vendo ao longo do caminho. Então essa aqui sou eu,
eu com a minha mochilona. Esse aqui, eu achei muito bom trazer essa foto, porque é um fogareiro que eu tinha, justamente porque eu estava dormindo em barraca quase o tempo inteiro. Eu cozinhava nessa panelinha, nesse fogareiro. A comida saía horrível, gente, mas era o que eu tinha muitas vezes, assim. E eu fiz esse mochilão pela América do Sul, e com essa barraca eu fui dormindo em vários lugares esquisitíssimos, até o momento em que eu consegui fechar um freela. Né? Eu fechei um freela para o Brasil fixo, que estava me pagando um valor por mês, e que isso segurava as minhas contas básicas, assim. E depois disso, eu consegui pensar num esquema em que eu chegava nas cidades, procurava hotéis que pareciam legais, mas que não tinham fotos legais o suficiente, e eu oferecia permuta, né? Eu oferecia consultoria de redes sociais, oferecia foto, oferecia vídeo para eles em troca de hospedagem. E assim foi indo. Foi durando por 10 meses, eu usando o conhecimento que eu já tinha para conseguir hospedagem, para conseguir passeio de tour, de viagem, né? Essa foto aqui, por exemplo, foi no Atacama, foi um tour que eu fiz que foi por permuta. Eu estava lá tirando foto e vídeo para a agência de viagens e aproveitei para conhecer o lugar. Além disso, eu fiz muito voluntariado também em hotel, em hostel. Então, trabalhei de camareira, trabalhei de recepcionista, trabalhei na cozinha, fiz várias coisas. E por que foi legal essa experiência, né? Primeiro, para ter um respiro, né? Porque depois de ter passado por poucas e boas no mercado publicitário, eu precisava de um respiro e de lembrar que a vida não era só isso, né? De lembrar que a vida era as minhas experiências também. E que elas eram importantes também para eu construir repertório, para eu conseguir criar mais, né? E segundo, que 10 meses em países que falam espanhol me fizeram aprender a falar espanhol. E isso foi uma coisa que foi importantíssima também para mim no emprego que eu tenho hoje, né? Hoje eu consegui oportunidades muito legais no meu emprego atual, de viajar para o Peru, de viajar para a Colômbia a trabalho, porque eu era uma das únicas pessoas do time que falava espanhol, né? Então, uma coisa vai levando a outra, né? A gente vai ganhando experiências, a gente vai ganhando habilidades que são importantes para a gente também depois. E uma coisa que eu aprendi também, né, quando a gente fala sobre aprender a dizer não, é que existe esse medo, né, da gente negar algum pedido, da gente ou de reclamar ou algo do tipo, mas às vezes é legal a gente pensar que pedir ajuda, levantar a mão, dizer, olha, preciso de ajuda, não estou dando conta, às vezes demonstra mais força que fraqueza. Mas existe um medo da gente pedir ajuda e parecer que não estou dando conta, ou vão pensar mal de mim. Mas, cara, nada vale o preço de manter a tua saúde mental, de manter a tua saúde física intacta. Falo por experiência própria. Bom, próxima dica é jogar com os recursos que você tem. O que é jogar com os recursos que a gente tem? Né? Quando eu falo sobre explorar as nossas paixões, sobre explorar as coisas que a gente gosta de fazer, isso faz com que a gente crie habilidades que são só nossas. Né? Isso faz com que a gente tenha aspectos que são nossos, da nossa personalidade, da nossa pessoa, e que acabam fazendo a diferença no nosso profissional também. Né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo. Eu não sei se vai dar para... Peraí, só um minutinho, gente, que eu vou tirar o meu fone para vocês conseguirem ouvir o áudio aqui. Esse vídeo que eu vou mostrar agora é o vídeo de uma campanha que eu criei
o Nubank. E essa campanha foi uma campanha que a gente fez, inclusive, para o TikTok, né? O Nubank queria fazer uma campanha para o TikTok e a gente resolveu fazer um teste. Qual que foi a questão aqui? Como é que eu joguei com os recursos que eu tinha? Como eu falei para vocês lá no início da apresentação, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada à música. Eu gosto muito de cantar, eu toco teclado, já tive banda, gosto de estudar sobre música, enfim. E na época dessa campanha do TikTok, eu também era a pessoa cronicamente online do time e eu era a pessoa que mais entendia de TikTok. E eu acabei definindo o conceito todo aqui, né, dessa campanha e a gente fechou numa ideia que era fingir, né, simular videoclipes. Falando, enfim, trazendo as questões de saúde financeira e tal. Uma coisa que talvez vocês não reparem, então eu vou contar agora, é que a pessoa que está cantando neste vídeo sou eu. Porque o que acontece? A gente não tinha quase nada de verba para fazer essa campanha. A gente queria fazer uma coisa muito legal. E surgiu a ideia de fazer a música. Eu falei, eu posso cantar. E tinha um outro menino no time que produzia. Então a gente fez, né, cada um jogou com os recursos que tinha para criar uma campanha que no fim ficou super divertida. Vamos ver. Chegou o dia, caiu o meu salário. Agora eu posso fazer o que eu quero. Veio o boleto, pagar o aluguel, prestação, a fatura, o empréstimo, compras, férias, jogos, nada. A chuva de boletos não é fácil de controlar. Mas aqui você domina suas contas como quiser. Um app facinho de usar. Peça já seu Nubank. A gente fazia muito tempo que eu não via isso, fiquei até com vergonha. Enfim, né, foi muito divertido de fazer na época. Né? E por que foi divertido? Porque eu acabei trabalhando com uma coisa que eu amava, que era a música, e trouxe isso para dentro da minha rotina profissional aqui, né? Isso pode ser feito de várias maneiras também, né? Não precisa ser só necessariamente música. Às vezes a gente está, sei lá, digamos que a pessoa que você goste muito de ilustração e você consegue trazer uma ideia de ilustração para dentro da campanha. Ou digamos que você goste muito de mecânica, porque eu vou viajar mais, que você goste muito de mecânica de carro e você consiga ter uma ideia envolvendo o carro, envolvendo corrida, né? Ou que faça paralelo entre carro e a mensagem da campanha. Então é sempre tentar trazer esses repertórios e as coisas que a gente tem, que a gente gosta, como recurso aqui. Tudo é referência, né? A gente fala que dentro da publicidade tudo é referência, inclusive a gente mesmo, né? E a gente mesmo, e eu falo isso de coisas que a gente gosta, mas também das nossas vivências, a cidade de onde a gente nasceu, a nossa família, as coisas que a gente cresceu assistindo na TV, as séries que a gente assiste, os livros que a gente lê, as viagens que a gente faz, né? Tudo é referência. Às vezes as coisas podem não ser grandiosas, mas elas são grandiosas, digo no sentido, né, do que é visto como grandioso. Às vezes uma coisa não ser vista como grandiosa não significa ela não ser grandiosa, porque ela faz parte de quem a gente é, né? Isso faz com que a gente crie repertório. Então, acho que a maior dica que eu tenho para dar é que a gente dedique tempo para formar a pessoa que está por trás do currículo, né? Porque isso é o que faz a gente se tornar interessante. Isso é o que faz a gente se destacar, né? Porque, de novo, intercâmbio, qualquer um com dinheiro pode fazer. Curso, qualquer um com dinheiro pode fazer. Mas tem muita gente que pode ter todo o dinheiro do mundo e fazer todas as viagens do mundo e estudar, fazer todos os cursos do mundo. E isso pode não agregar nada para ela, porque ela não se dedica para formar a personalidade, para saber clicar ali o 2 mais 2 e formar as ideias e formar os insights. Então, é isso, gente. Acho que a maior dica que eu tenho para dar é isso, formar a pessoa que tá por trás do currículo, formar a nossa personalidade, formar os nossos gostos, que isso é o que faz a gente se tornar interessante, isso que faz a gente se tornar legal, agradável, e, enfim, eu acho que é isso.
Eu vou parar de compartilhar minha tela e abrir. Pronto? Quem mais está aqui? Voltou, Kevin. Obrigada, Jubi. Ótimo te ouvir, assim, inclusive super organizada, super estruturada. Achei que você abordou tópicos muito importantes, assim, considerando que a gente está falando com estudantes, né? Queria aproveitar a oportunidade para complementar algumas coisas, né? Quando você fala também dessa responsabilidade e de ser agradável, né? Eu tive o privilégio, né, de ter trabalhado em algum nível, né, seja como estudante ou realmente na prática de trabalho, né, com todas as pessoas que estão sendo chamadas para participarem aqui do projeto. E assim, por mais que vocês tenham tido poucas experiências de trabalho até agora, né, considerem se vocês são bons parceiros nas atividades que vocês desenvolvem, né, com as pessoas que vocês já conhecem. Né? Então, um colega seu de faculdade, ele te indicaria para uma vaga, às vezes ele conseguiu um estágio numa agência que você também gostaria de estar. Né? Qual é a sua postura quando vocês tiveram a oportunidade de desenvolver alguma coisa junto? Né? Vocês foram agradáveis, vocês tentaram, né, achar ali um termo, uma medida que atendesse todas as pessoas envolvidas nessa relação ali de parceria, né? Vocês são confiáveis, vocês cumprem prazos, vocês informam o andamento das atividades, né? Quando alguma coisa atravessa o caminho, né? Essa pessoa trata vocês com respeito, né? Então, levem isso em conta, né? E uma das coisas também que eu prezo e faço com esse projeto, né, é demonstrar como eu sou fã das pessoas que eu conheço, sabe? Então, vamos também ser fãs, ser as pessoas que falam das qualidades e impulsionam as pessoas que a gente conhece, né, que a gente está ali junto no dia a dia, e não, né, só de pessoas desconhecidas que a gente nunca ouviu falar, né? Então, vamos valorizar as pessoas que são ponta firme, né, como a Juliana falou, e que a gente conhece, né, em vez de ficar, né, muitas vezes super valorizando pessoas completamente fora, né, do nosso alcance, né? Então, é isso, assim, ajudar também a construir a autoestima das pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque elas se sintam valorizadas, elas sintam que são boas, né? Porque é isso, para ter essa cara de pau também, a gente tem que ter um pouco de confiança, né, no nosso trabalho. E essa confiança, ela também se constrói nas nossas relações, onde as pessoas demonstram valorizar nossas ideias, nossos palpites, né? Então, você está lá na faculdade, não seja o colega que quer refazer tudo que os outros fizeram, né, de qualquer jeito. Vamos demonstrar respeito e ajudar as pessoas a encontrarem valor no que elas produzem, né? Então, Juliana também é uma pessoa bastante respeitosa, bastante, né, agradável. Estamos nessa relação aí há 15 anos. 15 anos? Por aí. Algo assim. Né, que começou como uma relação de colegas de aula, assim, nós duas, né, tínhamos interesse em redação publicitária quando a gente ingressou, né, a gente trabalhava juntas, né, nesse cargo que as duas interessavam, então nos trabalhos a gente também, né, trabalhava juntas na faculdade, mas cultivem com carinho, assim, as relações da faculdade de vocês, porque elas podem vir a ser importantes, né? E se você era aquele tipo de pessoa que olhava atravessado, o estudante que entrou no ano seguinte de você na faculdade, ou que não queria se relacionar com os veteranos, ou não construiu uma boa relação com seus professores, né? Talvez um dia eles estejam lá num lugar que seria super útil para vocês ter mais informações, e essa pessoa não vai querer colaborar com você porque você não era nem agradável com ela, nem educada. Né? Então, tenham esse cuidado, assim. Aproveitar que a Juliana voltou. Lara, você tem algum questionamento que você gostaria de trazer para a Juliana, para a gente começar nosso debate? Tenho. É sobre criatividade. Você, como estrategista criativa, né, sempre tem que estar, né, com essa criatividade em dia. Então, como você cuida disso para estar sempre em dia e qual algum hábito que funciona muito para você, para sempre estar entre as trends e tal? Olha, acho que para mim já virou uma coisa meio natural, porque, de novo, ser uma pessoa cronicamente online, eu já, naturalmente, todo dia eu vou abrir o TikTok, eu vou abrir Twitter, eu vou abrir Instagram, eu acabo sempre olhando, tipo, essas páginas de meme, assim, que às vezes parece que a gente está só olhando para o cérebro derreter um pouco, às vezes elas são referência, né? Então, eu gosto de olhar isso, eu gosto de olhar páginas mesmo de
publicidade, de criação mesmo, para ver o que está sendo feito na publicidade. Eu gosto de ler newsletter, né? Bastante newsletters, leio alguns blogs. Então, é basicamente isso que eu faço, assim. Isso para acompanhar as coisas que estão sendo feitas na indústria, né? Fora isso, ler, ver série, né? É uma coisa que eu faço bastante, assim. Acompanhar o que está rolando na cultura pop atual, assim, é muito importante para a gente entender para onde as pessoas estão indo, né? Para entender qual que vai ser o comportamento das pessoas, do que as pessoas estão gostando. Então, eu vou dar até um exemplo. Game of Thrones. Eu nunca assisti Game of Thrones na vida. E teve um dia que surgiu a oportunidade de eu fazer uma campanha que era baseada em Game of Thrones. Eu fiquei, meu Deus, eu nunca não sei nem o que é a história, assim. Então, saber pesquisar, inclusive, no mínimo, sobre o que fala as coisas, né? Então, sei lá, BBB. Eu já parei de ver BBB faz muito tempo, só que eu sei o que está acontecendo porque a gente olha corte no TikTok, a gente olha o que as pessoas estão comentando no Twitter. Então, é isso, às vezes eu nem preciso assistir, mas eu preciso saber o que está acontecendo para eu ter, no mínimo, um pouco de repertório para poder falar, para poder criar sobre, sabe? Deixa eu aproveitar e mencionar que, na verdade, algum contato com Game of Thrones você teve, porque Juliana leu meu TCC e eu li o dela quando a gente estava às vésperas de entregar, porque as duas terminaram em cima da hora, como é habitual nosso. A gente cumpre, mas assim, cumpre ali no fôlego da madrugada, então não são só os estudantes que fazem isso, às vezes a gente faz isso uns anos a mais na vida também. E daí, acho que no final de semana, tinha que entregar na segunda-feira, final de semana tava a gente trocando os TCCs, eu e o da Juliana, que inclusive eu comento com bastante frequência em sala de aula, foi uma experiência super legal ler seu TCC, se você quiser comentar sobre ele também. E a Juliana leu o meu, que era sobre Game of Thrones. Então, alguma experiência ela teve, né? Então, sejam colaborativos também, né? Quando a gente pode contribuir com outra pessoa, né? E é sempre um círculo, assim. Muitas pessoas me ajudaram também ao longo desses anos, e eu não necessariamente consegui retribuir a pessoa que me ajudou, né? Mas entender que sempre tem alguém ali que pode ser importante para você, pode contribuir, e se você tiver a oportunidade de ser a pessoa que colabora com outra, né? Eu entendo também como uma forma de retribuir quem me ajudou em algum momento. Comenta seu TCC com a gente, Jubi. O meu TCC, eu lembro pouco dele, na verdade. Eu não sei se é memória de guerra que vai bloqueando no cérebro, assim, mas eu não sei se todo mundo aqui conhece a revista TPM. Tinha uma época, mais de 10 anos atrás, né, que era uma revista bem popular, assim, e ela ia meio que na contramão das outras revistas, né? As revistas que sempre ficavam falando, dicas para emagrecer, e não sei o quê. A revista TPM tinha uma linha editorial bem feminista. Então, eu sempre ia muito na contramão, né? Então, enquanto outras ficavam falando sobre métodos de depilação, por exemplo, a revista TPM falava sobre ter liberdade dos pelos, tipo, era muito assim. E o meu TCC foi a comparação entre a linha editorial da revista e os anúncios publicitários, porque, afinal de contas, a revista precisa se pagar e precisava de anúncios publicitários. E aí, no fim das contas, os anúncios publicitários, eles meio que diziam quase o contrário do que a revista dizia, né? Então, quando a revista falava sobre liberdade dos pelos, tinha lá anúncio de clínica de depilação, de depilação a laser. Então, foi realmente fazer essa comparação entre a linha editorial e a linha publicitária e qual é a coerência entre elas. E às vezes não é só questão da presença desses anúncios, né? Porque ter liberdade também é entender que você pode ter liberdade para fazer esses procedimentos, mas tem muitos anúncios, e principalmente na época, né, que eles são meio que desrespeitosos sobre essa escolha, né? Porque no momento que a gente oferece ali o produto como solução, a gente está dizendo que você ter aquele pelo é um problema. Então, muitas vezes é a forma como o anúncio é construído, né? Não como Exatamente. Uma solução quando você, né, exaltando essa escolha, mas dizendo assim, né, dando um caráter pejorativo àquilo que o produto ou o serviço está se propondo a solucionar, né? Porque como era um segmento, né, também de revistas, né, entre no segmento revistas femininas, né,
tá dentro ali do mesmo escopo de que as marcas vão mandar os seus anúncios, né? Eles dificilmente vão produzir um anúncio só para aquela revista, porque ela tem uma linha editorial diferente, né? Mas é isso também, a gente pensar como a gente está comunicando, muito essa ideia, né, de a publicidade vem de uma solução para um problema, mas daí o que é o problema exatamente, né? Como a gente está tratando essa questão que está sendo tratada como um problema na publicidade. Enfim, eu lembro que eu achei bem interessante na época, eu às vezes cito, assim, as questões de escolhas editoriais, cito seu TCC, que eu li porque a gente queria revisar, queria alguém que revisasse, porque a gente estava enjoada da cara dos nossos TCC, quando você passa as palavras e não vê mais, né? Então, e é uma coisa que eu lembro até hoje, né? Então, ser colaborativo também, contribuir com as pessoas, fazer uma coisa ali que não é sua obrigação, mas pode ser legal para você também, né? Ver dessa forma mais positiva. E aí, Lara, temos questões? Temos, eu posso começar lendo as perguntas do chat e eu posso continuar também perguntando. Você escolhe, faz aí o gerenciamento das questões. Eu vou fazer uma pergunta antes. Você disse que passou por um momento muito difícil com a sua saúde, né, enquanto trabalhava numa agência. Então, nessa questão da cultura da internet, né, como você lida de estar tão imersa na internet, mas sem se sobrecarregar? É difícil. Eu tenho que fazer... No meu caso, especificamente, é difícil, porque eu trabalhando no TikTok, tudo que eu vejo no TikTok pode ser referência para o trabalho, né? Então, antes eu tinha um momento que eu entrava no TikTok por lazer, e agora ele não existe mais. Que eu abro e tudo pode ser uma referência que eu vou salvar para usar para o trabalho e tal. E eu reparei que depois que eu comecei a trabalhar no TikTok, eu comecei a usar muito menos o TikTok. Que antes eu usava muito e agora eu comecei a usar menos. Aquela clássica, trabalhe com o que ame e nunca mais amará nada na vida, né? Mas como que eu faço para conciliar? Eu não sei ainda, tá? Eu ainda tô tentando aprender, mas eu acho que é isso. No momento em que a gente encara como trabalho, aquilo começa a ficar menos prazeroso, naturalmente, assim. E aí eu consigo colocar mais limites, sabe? Então... Mas fora isso, eu já usei muito questão de tempo de tela, também, aquele limite de tempo de tela, para aprender a controlar um pouco também. Porque senão a gente realmente passa muito tempo no celular. E o lado bom de eu trabalhar com isso é que eu posso usar também o TikTok enquanto eu estou trabalhando, porque é considerado como tempo de busca de referência. E isso faz com que eu use menos depois que o trabalho acabe também. Acho que muita gente pensa dessa forma, que tipo, é muito bom você poder estar trabalhando e ao mesmo tempo estar nas redes e sempre assim, pegando repertório e tal. Mas às vezes a gente acaba, como diz, né, sobrecarregando. E é difícil priorizar. Assim, e eu acho que aí entra uma questão de aprender a priorizar tempo. Tipo, nossa, eu tô com uma tarefa aqui para fazer. Eu não vou passar 90% desse tempo procurando referência e usando o TikTok. Tem que pensar quanto por cento eu uso para buscar referência, quanto por cento eu uso para criar de fato, né? Porque senão você acaba não tendo tempo para executar a tarefa. É bom pensar por esse lado também. Sim, com certeza. Eu vou começar então falando as perguntas do chat. Então, a primeira pergunta foi da Maria Fernanda, que também faz parte do nosso projeto. E ela perguntou, Jubi, no começo você ficou insegura por ser cronicamente online? Nunca. Eu acho que eu sempre gostei tanto. Eu acho que eu sempre gostei tanto que nunca foi uma coisa que me pegou, assim. E eu acho que principalmente porque na época em que eu entrei na criação, trabalhar com digital era a coisa nova, né? Então, eu percebia que eu tinha uma habilidade que poucas pessoas tinham. Então, eu me senti, de certa forma, incentivada, assim, a continuar explorando isso, sabe? Ela também disse que ama ser cronicamente online, mas que às vezes tem um pouco de vergonha. Eu acho que hoje a gente está num momento que é diferente de 15 anos atrás, em que muita gente é cronicamente online, né?
mas eu acho que daí existe uma grande diferença entre ser cronicamente online e saber criar com os recursos que a gente tem. Muita gente é cronicamente online, tem as referências, mas não sabe criar com isso, né? Ela só sabe citar meme. Mas como que a gente cria isso? Como a gente traz isso para as nossas ideias? Eu acho que essa que é a questão. Mas aí também, Juliana, tem a tua grande bagagem de vida, assim, e de experiências, né? Que vão desde as coisas mais recentes que aconteceram, mas também, vamos dizer assim, de Porto Alegre. Você já morou em vários bairros da cidade. Então, você é uma pessoa que se adapta bem a mudanças no geral, né? Você já teve vários contextos com os quais você teve contato, vários lugares, né? Às vezes mudar de instituição de ensino, de escola, né? Você circulou bastante, você tem muita experiência, né? Então, valorizar isso também, assim, coisas que eventualmente ali nos movem, nos mobilizam, que não são escolhas sempre nossas, mas dar conta, assim, disso tudo e claro, sempre, né, se respeitando, mas ver isso também, tentar buscar esse lado positivo dessas experiências, né, de tipo, o que você está aprendendo, né, o que você está conhecendo. Tem gente que vai viver a vida inteira no mesmo imóvel e só vai saber usar 2, 3 linhas de ônibus da sua cidade, né? O que não é necessariamente um problema, e tá não tudo é bem isso. também, exatamente. Não é isso, não é que seja. Mas, assim, se você tem situações em que te movem, que mexem com você, isso também te dá repertório. Exatamente. Né? Então, aprender a valorizar isso. Às vezes não é sempre o que a gente escolhe, ou enfim, coisas acontecem, né? Eu, por exemplo, passei em várias instituições de ensino ao longo da minha vida, né? Me mudei várias vezes também quando eu era mais nova, estudei em várias escolas. E isso tinha que fazer você ser um pouquinho mais extrovertida para fazer amigos do zero em cada lugar novo. Né? Claro que tem limitações, né? Claro que às vezes vai dificultar que você tenha amizades mais longas, enfim. Mas quando coisas acontecem, né? Tentar procurar meios de tirar algo bom disso e reverter de uma forma que possa ser interessante para você, que possa ser útil. Né? Então, você tem toda essa bagagem online, mas que conversa também com várias coisas que você viveu de uma forma muito experiencial, de uma forma corporal, né? Conjuntos de sensações, seu envolvimento com a música, né? É algo que tá muito no corpo também, né? Experienciar coisas de outras formas, não só digitais, que eu acho que talvez seja uma questão, assim, para os mais jovens, ainda mais quando a gente está começando a ganhar dinheiro, né? Que você está ali no começo, né? Você depende muito dos outros para ter experiências, né? Então, isso com o tempo vai desenvolvendo. Então, vocês vão envelhecendo, talvez, né? A gente é considerado um pouco mais datado, às vezes, né? A gente lida com os jovens, eu lido com jovens, né? No dia a dia. Mas essa outra bagagem também cresceu nesse meio tempo, que pode ser interessante. Exatamente. Eu vou para a próxima pergunta, então, que é do Igor. Ele falou sobre portfólio, né? Quais tipos de peça você considera essenciais para ter no nosso portfólio, mesmo sendo estudante? Olha, eu acho que depende do que você quer ser, né? Se você quer ser redator, por exemplo, eu acho que eu consigo ter mais repertório para falar. Mas se você quer ser redator, você tem que mostrar que você sabe escrever. Então, mostrar que você sabe escrever texto grande, texto pequeno. Por exemplo, hoje existem muitas peças que são tipo manifesto, assim, que eu vou falar sobre o conceito de uma campanha, eu faço um textinho, tipo, alguns parágrafos sobre, texto bonito, assim. Esse é um jeito de mostrar. Título é muito importante, título é muito valorizado. Eu, particularmente, não sou maior fã de título, mas eu entendo o valor e entendo que isso mostra qual que é a nossa capacidade como redator. Então, exercitar título é muito legal também. Peças de digital são muito importantes, tipo, de várias plataformas, né? De Instagram, TikTok, Twitter, mostrar como você consegue navegar em cada uma delas. Eu acho que isso também aqui depende muito do ambiente do que você quer se aprofundar. Às vezes você quer ser redator de filme. E aí aqui vale você tentar exercitar um roteiro, né? Mas acho que vale mostrar um pouquinho de cada, assim, também, para mostrar o que você é, do que você é capaz, basicamente. E para quem quer ser diretor de arte, eu acho que é a mesma coisa, tipo, mostrar um pouquinho de cada peça, assim, mostrar
conceito de campanha, logo, não sei, aqui eu já estou falando de um universo que eu já não faço muita parte, tá? Logo, peça de digital, se você tem experiência com edição de vídeo para fazer TikTok, Reels, sei lá, dá para exercitar isso também, né? Então, acho que é isso. Linkando também nessa pergunta, e como você tinha falado também de redação, essa questão da IA está sempre presente, tanto atualmente quanto acredito que futuramente. Como que você acha que vai ser essa relação também com a sua função como redatora e tal? Tá, é uma boa pergunta, tá? Eu particularmente acho que a IA, as ChatGPT, IA, né, esses recursos de IA que a gente tem hoje, eles sabem adaptar, tipo, eles sabem pegar a informação que já existe e criar uma coisa baseada em cima disso, mas eles não sabem criar do zero, né? Então, eu acho que já tem muita marca pequena, muita marca pequena usando IA para fazer peças mais simples, mas a tendência é que fique tudo muito mais igual, né? E não acabe sendo criado nada de novo, assim. Então, eu acho que ainda é fácil de identificar o que é feito por IA e o que não é. Então, sei lá, trabalho que se cria do zero é uma coisa que a gente não tem essa concorrência, sabe? Eu acho que é o que mais vai se destacar, né? A inovação, essa criatividade que você mesmo vai ter, e não dependendo tanto de IAs. Exato. Deixa eu aproveitar essa deixa e mencionar também que a Juliana, ela chegou num patamar do trabalho dela, né, onde ela tem um trabalho que, dentro do mercado que ele está, é um trabalho valorizado. Então, a gente também tem que entender a diferença de, você pode produzir não sei quantas peças por dia, quantas campanhas por dia para vários clientes, né, e usar muito mais IA. Às vezes, você não vai ter recurso para fotografia, você vai usar banco de imagem, você vai usar imagem gerada por internet. E isso vai ter um público, né, porque hoje em dia muitos negócios estão online. Quando a gente entrou na nossa graduação, lá em 2010, geralmente você trabalhava com clientes grandes, porque clientes médios ou grandes eram os que iam atrás de agência, né? E a gente começou trabalhando também em agência, né? A gente, você só pegou freela, né? Você nunca trabalhou muito tempo atendendo cliente individualmente, Juliana, ou você já fez isso? Como assim? É porque muitos estudantes hoje, eles atendem, né? Eles são a agência. Eles vão lá e atendem alguns clientes ali da cidade deles, do bairro, sem necessariamente terem trabalhado em agências organizadas. E na nossa época isso demandava um orçamento que a maioria dos negócios pequenos não tinham, né? Hoje o digital flexibilizou essas possibilidades, né? Então a gente pegou o início assim desse digital mais organizado para a comunicação das empresas na internet. Então é um outro cenário. E daí uma coisa, né, é esse trabalho que tem espaço extremamente, né, para o extremamente autoral, que são empresas maiores que dedicam esses orçamentos. Então, assim, você pode se adaptar e se acostumar a fazer trabalhos com muito apoio das inteligências artificiais, de imagem gerada por internet e tal, mas, assim, entender que o público disso provavelmente vão ser negócios muito pequenos, que não podem despender muita verba para comunicação, eles não necessariamente podem pagar um fotógrafo, né, ou te dar uma verba boa para você ter tempo de investir criativamente naquilo, né? Só que se você se especializa nisso, é esse tipo de negócio que você vai ter condição de trabalhar, né? Então, acho que também entender que lugar você quer ocupar nessa indústria, né? Você quer ocupar um lugar de trabalhar numa multinacional muito bem paga, né? Você quer trabalhar para uma empresa estrangeira. O que você quer fazer? Como você quer atuar? Porque você pode basear ali o seu trabalho contando que você vai atender, né, os negócios empreendedores da sua cidade, que precisam de mais visibilidade, né, que têm orçamentos limitados, que vão demandar de você, né, que você faça mais campanhas para você ter um certo orçamento, ou você está focando em direcionar a sua carreira para trabalhar numa empresa grande. Tem gente que a ideia de trabalhar no corporativo também não agrada, né? Então não vai buscar esse tipo de emprego. Mas, então, o que a gente tem até o momento é a ideia que
nos cenários, né, de empresas que pagam bem e dão um tempo mais razoável para que as pessoas trabalhem, né, você trabalhar com IA pode ser considerado desleixo, porque eles te dão um tempo hábil para você desenvolver coisas originais. E daí, se você se acostuma de, não, eu lanço não sei quantas peças por dia e tá tudo bem, porque você vai fazer isso com o auxílio do IA. Tipo assim, pode funcionar para alguns tipos de cliente, pode não funcionar para outros, né? Então, qual é o lugar que você está vislumbrando na sua carreira? O que você está buscando? Né? A Juliana, por exemplo, tem um bom conhecimento de inglês e espanhol. Se não me engano, você aprendeu inglês sozinha, não foi algo assim? Você pode falar um pouco sobre a sua experiência com idiomas? Inglês eu aprendi basicamente ouvindo música e vendo filme também. Acho que o que muita gente também já tem aprendido, assim. Eu nunca cheguei a fazer curso. Mas então, tu tem fluência, não tem? Tu não tem um atestado de fluência, alguma coisa assim? Eu não sei se eu tenho. Eu nunca soube você ter sido criticada como redatora operando em inglês. Me conta isso. Nunca fui, até agora nunca fui. Tá? Tô passando reto. Mas foi isso, aprendi sozinha. E espanhol foi na viagem. Foi no mochilão que eu fiz. Fui também dando a cara a tapa e aprendendo a falar. Mas hoje você faz falas públicas, né, em espanhol, quando você está nos eventos do TikTok, né? Sim. Então, é um espanhol que formalmente funciona, né, para um ambiente de trabalho. Funciona. Não é formal. Funciona sim. Bom, eu vou para a próxima pergunta, que é da Camila, que está com a gente aqui hoje nos bastidores. E ela perguntou: o que você acha que mudou na criação ao longo do tempo que você está inserida nessa área? Olha, a criação agora está muito mais digital do que antes. Quando eu entrei, fazer post para Instagram era um bicho de 7 cabeças, e hoje tudo envolve fazer post para Instagram. Hoje o bicho de 7 cabeças é o TikTok. Eu estou sempre trabalhando com o bicho de 7 cabeças, na verdade, né? Essa é a verdade. Existe... Eu acho que o que mudou foi que eu tô vendo muito mais mulheres na criação, o que é ótimo. Tô vendo muito mais pessoas pretas na criação, o que também é ótimo. Antes isso era uma coisa muito, 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 muito rara. O que mais que mudou? Eu acho que o debate da cultura tóxica de agência está muito mais aberto. Antes era uma coisa que não se falava tanto, ou que as pessoas tinham medo de falar, e hoje esse debate está muito maior, e eu espero que continue cada vez mais, porque ainda existe uma cultura bem tóxica em algumas agências, então eu acho que é isso. Ela também fez a pergunta de qual foi o meme que você viajou pessoalmente para conhecer? Eu fui no Museu de Cera de Rolândia. Eu não sei se vocês conhecem esse, mas pesquisei, Museu de Cera de Rolândia. É um museu de cera que fica numa cidade chamada Rolândia, que os bonecos parecem todos meio derretidos, assim. E aí eu fiz um TikTok sobre os bonecos que eu vi lá, e viralizou também. Já tinha viralizado uma matéria de TV que fizeram lá nesse museu. Esse museu é, inclusive, um episódio de um podcast do Chico Felitti, e eu fui lá visitar. A minha mãe mora na cidade do lado, e aí eu fui visitar o museu. Na época ela não morava lá ainda, agora minha mãe mora do lado, preciso visitar de novo. Bom, por enquanto a gente não tem perguntas ainda no chat, mas eu vou fazer uma que é relacionada com o mercado e como você saiu da faculdade e foi direto para o mercado. Aí, o que você acha que quem está entrando agora precisa desenvolver com prioridade para entrar na sua carreira, por exemplo, em criação ou redação? O que precisa desenvolver? Você diz de comportamento, assim, do que exatamente? Acho que em tudo, em comportamento, ou até mesmo que trabalhar mesmo na própria faculdade para implementar no seu portfólio ou algo assim.
Eu acho que... Bom, exercitar a criatividade, acho que é o óbvio, assim, mas eu realmente acho que essa coisa de procurar referências e exercitar, trazer elas para a criação é um jeito muito legal de exercitar e de criar portfólio, inclusive. Curiosidade é imprescindível para isso acontecer. Se eu não sou curiosa pelas coisas, eu não vou me interessar em saber sobre elas, então isso não vai fazer com que eu saiba sobre as coisas. O que eu acho que é legal saber desenvolver assim para no mercado de trabalho? Fazer apresentação. Isso é uma coisa que a gente faz muito mais do que a gente gostaria, assim. PowerPoint, Google Slides, enfim, aprender a usar, aprender a fazer, aprender a criar storytelling para apresentação, sabe? Isso é uma coisa que é bem importante, porque a gente está o tempo todo defendendo ideias e precisando vender as nossas ideias internamente e para o cliente. Então, o jeito que a gente conta é muito importante. Né? Aprender a falar em público é muito importante. Gerenciar tempo é muito importante. Eu acho que são as coisas essenciais, assim. Deixa eu aproveitar um gancho de falar de uma questão que a gente comenta, assim, bastante também, que é, nós temos muitas pessoas jornalistas que estão trabalhando na produção de conteúdo, né, em agências, em empresas e tal. Um dos motivos pelos quais a gente pode ver isso como algo que tem acontecido é que não necessariamente os estudantes saem do curso de publicidade sabendo escrever. Né? Então, jornalismo, que é um curso que tem muito mais essa ênfase em produzir textos escritos, né, do que acaba tendo em publicidade, e com o auxílio das inteligências artificiais, né, tem muito aluno que não está investindo na sua própria capacidade de escrita, disso, assim, usar o storytelling e saber escrever, fazer, né? Então, delega todo esse conhecimento de construção de narrativa, de própria escrita mesmo, de gramática, de sintaxe, para as inteligências artificiais, e o seu chefe ou as pessoas que trabalham com você, elas vão notar, né, o quanto é o seu domínio e não, assim, e daí uma das partes legais, assim, de fazer esse encontro com pessoas que eu conheço bem, por enquanto, né, mas ano que vem vamos aí, né, expandir esse projeto, né, mas é que eu lembro, assim, da Juliana, quando ela tinha feedbacks, né, dos estágios dela, dos trabalhos dela, e eu lembro muito bem, assim, dela falar, por exemplo, de ter feedbacks do tipo assim, nunca precisei corrigir nada do que você escreve, sabe? Você escreve extremamente bem, extremamente da forma correta. Então, eu posso ficar tranquilo com o que você escreve, porque eu sei que, né, você não precisa de revisões, e isso é uma coisa que muitas vezes acontece. Então, além da Jubi ser extremamente criativa, conectada e uma pessoa muito bem disposta, assim, né, a tentar mídias novas, conhecer plataformas novas, né, ter essa característica do trabalho dela, e ela ter certa facilidade com idiomas, né, a Jubi também, ela escrevia já muito bem, e isso é uma habilidade que você desenvolve com o tempo, né, não é uma coisa que vem do nada. Então, pensem que antes dela poder, né, que hoje a gente pode jogar qualquer texto e perguntar assim, as vírgulas estão corretas, né, a Jubi já sabia fazer isso, e fazia muito bem, de uma forma que era notado pelas pessoas, né, então, não preciso me preocupar de revisar gramaticalmente um texto de Jubi, né, e na publicidade, né, eu tenho medo, assim, eu tenho essa preocupação do quanto o perfil de estudante está se preocupando em desenvolver essa habilidade e não está achando que pode delegar a ela, né, então, constrói o seu raciocínio, né? Aprende a trabalhar ali. Já que você está na faculdade, tem que desenvolver várias coisas escritas mesmo, tem que fazer várias apresentações, né? Tentar focar em desenvolver isso e não só delegar para as inteligências artificiais. Porque é isso, senão a gente vai ter esses cargos sendo ocupados muito por jornalistas que trabalharam mais a habilidade de escrita ao longo da graduação, né? Então, seja na redação ou não, é muito importante a gente saber escrever. Uma coisa que eu já vi, inclusive, alguns posts falando sobre que o chat GPT tem uma maneira de escrever específica que dá para identificar, né? Tipo, usa muito travessão, por exemplo, né? Tem várias coisas, e inclusive pontuação é uma coisa que sim, tem as suas regras, mas às vezes algumas
formas que a gente usa a pontuação também são um estilo de escrita, né? Então, para a gente desenvolver o nosso próprio estilo de escrita, nossa própria construção de frase, eu acho que a melhor forma é ler. A gente tem que ler o máximo que a gente puder, entender como outras pessoas pontuam, outras pessoas constroem as frases, como elas, né, como elas estruturam os textos delas, porque se a gente acaba deixando muito para o ChatGPT fazer, vai ficar tudo do jeito que ele escreve, e aí aí perde a identidade. Realmente são coisas pequenas que fazem com que a gente deixe um texto nosso, assim. Bom, Gilby, você disse na sua mini bio que trabalhou com contas grandes como Ambev, Petrobras, Mondelez. Como foram esses trabalhos que você fez para essas contas? Eu fiz um pouco de tudo, na verdade. Quando eu trabalhava na W3, eu atendi Petrobras, atendi Mondelez, fazia principalmente digital e conteúdo para algumas marcas. Eu fazia gerenciamento de comunidade também para essas comunidades, para essas contas. E Ambev eu atendi na África, né? E aí na África eu consegui fazer muitas coisas, tipo, tanto de digital como de social, e participei também de campanha offline, de roteiro offline, fiz campanha integrada, fiz promoção, fiz evento. Então, foi um pouco de tudo, assim, acompanhei várias coisas. Ambev eu atendi principalmente Budweiser e Brahma, e Mondelez eu atendi a Lacta e Sonho de Valsa. Tu trabalhou no De Carona com Elas, da Petrobras? Sim. Conta pra gente um pouquinho. De Carona com Elas era um projeto, eu não sei se existe ainda, mas era um projeto da Petrobras, que ele era focado para o público feminino. Imagina, gente, 15 anos atrás, ainda existia um estigma muito grande da questão de mulher não pode dirigir, não sei o quê. Ainda existe um pouco hoje, mas acho que 15 anos atrás era muito mais forte. E existiam dados, né, que mostravam que 80% das mulheres tinham medo de dirigir, e isso vinha por causa de preconceitos, de pressão que elas sofriam, né, não eram incentivadas. Então, esse projeto ele era focado para o público feminino, para incentivar elas a conhecer mais sobre o universo automotivo, conhecer sobre mecânica, conhecer o próprio carro, e para desenvolver o comportamento delas também, para elas perderem o medo de dirigir e se sentirem mais empoderadas no volante, assim. E aí era um projeto de conteúdo que eu fazia parte, era muito legal. E você acompanhou uns shows com Budweiser. Como é que foi esse? Que eu lembro que você tinha que estar disponível para ir nos shows que eles patrocinavam, algo assim? A Bud patrocinou vários shows no Brasil, shows internacionais, assim, e aí na época eu atendia e eu fazia as redes sociais também. Então, sempre que tinha show em São Paulo, que era a Bud que patrocinava, eu ia para fazer a cobertura das redes sociais. Horrível, né? Nossa, eu acho que era o meu sonho. Nem gostava. Música, pra mim, é a melhor coisa. Acho que seria um sonho trabalhar com isso. Assisti muito show que eu gostava, que eu queria ver, assim, foi muito legal. Eu acho que a Budweiser agora é um dos patrocinadores do Lollapalooza, certo? Sim, eu fiz a campanha do primeiro Lola que eles patrocinaram. Muito legal. Foi muito legal. Deixa eu aproveitar. Você tem o link do vídeo do Nubank, que você nos mostrou? Porque ele ficou um pouco cortadinho. Daí, se você tiver pra gente botar lá no chat. Não tenho. Ele tava no... Eu tenho ele baixado só. Poxa, ia pedir esse vídeo para mostrar para os meninos. Eu te mandei. Tá bom, muito obrigada. Lara, e aí? O que mais você está curiosa? Mais perguntas, dúvidas? Acho que essa questão agora de trabalhar com o TikTok, eu acho que muita gente pensa nisso, porque é uma das maiores plataformas do mundo. Então, como é? Acha que tem muita diferença quando você trabalhava na agência ou algo assim? Você diz de dia a dia, assim?
é bem diferente, assim, a minha rotina. Eu não trabalho mais com a redação, como do jeito que eu trabalhava em agência, que eu trabalhava no Nubank. Hoje eu fui para um caminho mais de consultoria, né? Que basicamente eu entro no processo dos criativos para ajudar eles a criar para o TikTok. Então, eu particularmente gosto bastante, porque eu já estava no momento em que eu estava questionando se eu queria continuar sendo redatora, eu queria continuar nesse ritmo de agência. Eu continuo trabalhando com criatividade, né? Eu continuo sendo criativa, continuo buscando referência, continuo tendo ideia. Só que, por estar nessa posição de consultoria, eu não sou mais a responsável pelo resultado final dessa campanha. Então, eu entro para ajudar. Então, assim, para mim, funciona bastante. Assim, eu tenho gostado muito. O seu trabalho atualmente no TikTok é completamente home office? E você também mora em São Paulo ou não? Eu moro em São Paulo e o meu trabalho agora é híbrido. São alguns dias presencial e alguns dias em casa. Mas é mais presencial. E existe uma sede aí em São Paulo? Isso, Tem, né? tem escritório em São Paulo. Aí você vai para lá. Isso. Nesses dias presencial. Exato. E existe outras contas, outras marcas que você já trabalhou que também, quando você estava trabalhando no TikTok? Além da Nubank e tal. No TikTok eu meio que atendi um pouco de tudo, assim, porque lá a gente não é voltado para clientes específicos, né? Como é um veículo, a gente atende clientes de todas as categorias, as indústrias. Então, eu já tive experiência com vários deles, assim. Atendi beleza, atendi auto, atendi... qual a palavra? Varejo, moda, finanças, farma, um pouco de tudo, assim. O que eu acho legal é que, por a gente trabalhar com vários clientes, eu consigo pegar um pouco do universo de tudo, assim, não tem mais rotina. E você acha que algum desses, o que mais vai crescer futuramente? Por exemplo, moda ou algo do tipo? Eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Eu, particularmente, eu gosto muito da parte cultura pop mesmo, de filmes, séries, música até. Por isso eu brinquei que talvez trabalhar com esse tipo de marca e poder ir para esse tipo de festival, esses shows, eu acho que, para mim, deve ser um dos melhores trabalhos. É incrível. É incrível mesmo. Eu gosto muito de observar assim, as mudanças que vão acontecendo na cultura através do TikTok, sabe? Tipo, Morango do Amor, gente. A minha tia que mora em BH até hoje tá vendendo Morango do Amor. Então é isso, tá fazendo a renda dela com Morango do Amor. E é uma coisa, tipo assim, que, entre aspas, é tão simples, mas que ajudou muita gente também, né, a conseguir. Exato. Tem muitos relatos de pessoas que, tipo, que aumentaram a renda, que salvou a renda do mês, né? Então, é muito legal ver que tipo, eu gosto de falar que o TikTok, ele ajuda a democratizar, né, o conteúdo, democratizar a criatividade, assim. E transforma a vida das pessoas, transforma as indústrias de várias maneiras. Isso é a prova disso. Assim. Bom, Kelly, eu já acho que a Ju já respondeu grande parte das minhas perguntas. Então, aproveitar então para agradecer a tua participação. Que bom que você pôde estar aqui com a gente, né? Sábado, que é o dia, né, de descanso, mas espero que você ainda consiga aproveitar o restante do final de semana. Muito bom te ouvir. Vai ficar gravado aqui, então, para todos que quiserem, né, assistir depois.
E acho que por enquanto é isso, gente. Muito feliz, né, ter contado também com o apoio, né, de toda a nossa equipe, que torna isso possível, né, e aproveitar mais essa oportunidade. Gostaria de lembrar que semana que vem, então, né, dia 6, a gente tem mais um encontro, e dessa vez nós temos 3 convidados para que a gente possa focar mais em um debate, né? Então, a Juliana trouxe um pouco sobre a questão de saúde que ela acabou desenvolvendo por estresse, né, que estava muito relacionado ao ambiente de trabalho e essas práticas, né, e dinâmicas. Então, semana que vem a gente tem uma psicóloga com quem a gente vai conversar, né, que trabalha com terapia comportamental cognitiva, e um casal, né, que é dono de uma agência chamada Converso Comunicação. E com essas 3 pessoas a gente espera poder conversar um pouco sobre como conciliar, né, questões de saúde e o trabalho, né? Então, a Aline, que vai participar, né, ela tem algumas questões que se colocam devido à ansiedade, que, né, embora exista o diagnóstico de ansiedade generalizada, acho que também está generalizada a ideia das pessoas terem ansiedade hoje em dia. Então, claro que é diferente de você ter o diagnóstico, mas a gente convive muito com a ansiedade hoje em dia, a maioria das pessoas em algum nível, embora outros precisam de mais atenção, né? Mas, enfim, é um ambiente que trata como se a gente estivesse indo lá operar uma pessoa, né? Se atrasa um negócio, é um terrorismo imenso, né? E o Léo tem algumas questões relacionadas à atenção, né? Então, como fazer funcionar, como ter um negócio, né, lidando com as nossas questões, como a gente lida com o estresse, como a gente lida com a ansiedade, como a gente lida também com essa realidade que nos faz ficar tão desatentos, digamos assim, né? A velocidade com a qual a gente tem que mudar de foco de uma coisa para outra. Então, a gente vai trabalhar algumas dessas questões, então, estão convidados todos a voltarem, né, para a gente ter essa conversa e tentar pensar possibilidades, caminhos e entender esse meio onde a gente está inserido. E daí, então, com essa fala do dia 6, né, a gente encerra o projeto esse ano, esperando que ele possa voltar ano que vem, para oferecer mais espaços de contato, de debate. Jubi, você quer deixar algum contato para os estudantes? Se você quiser também deixar algumas dicas adicionais sobre como conseguir boas oportunidades ou algo que você saiba sobre o TikTok, de como são os ingressos para estudantes, para jovens mirins, assistentes, estagiários, por favor, este momento é seu. Eu acho que acho que é realmente tudo pelo LinkedIn para pesquisar vagas e projetos assim de programas para estudantes. Volta e meia tem programa de estágio, então, mas é tudo presencial, já avisando. Mas tem programas de estágio. Eu vou deixar o meu. Eu não consigo mandar aqui o meu link. Eu vou mandar no chat privado, e vocês mandam para eles do meu perfil do LinkedIn. Gente, o perfil do LinkedIn da Juliana, agora ele está disponível no nosso chat lá no YouTube, tá? Mandei lá. Mais algum link, que daí eu já posso mandar lá para eles? Não, acho que é esse. Ele tem um... Ele já tem... Dentro do LinkedIn já tem o meu e-mail e tudo... Que daí dá para ter acesso. Mas quem quiser trocar uma ideia pode me chamar lá. Mas é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei participar. Quem tiver com alguma dúvida, pode me chamar lá e a gente troca uma ideia. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada, equipe, principalmente a Juliana. Que bom te rever e poder falar contigo. Né? E lembrando, então, né, só para reforçar, gente, sejam gentis, valorizem as pessoas que estão junto com vocês, que são confiáveis, né? E vamos entender as pessoas como parceiras, né? E não tentar disputar. Aproveitem as conexões da graduação, a gente convive com muita gente nesse período da vida, e pode ser que com a rotina atribulada da vida adulta, vocês passem a conviver com menos pessoas. Então, este é um ótimo momento para fazer conexões de amizade, de carinho e também de trabalho. Bom, gente? Até semana que vem. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.